Tá? Então, amigos, muito boa noite. É um prazer estar com vocês mais uma vez em mais uma das edições, mais uma edição do Fronteiras do Investimento. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui um cara que tem uma energia. Toda vez que eu ouço ele falando nos eventos da XP, eu saio convencido que previdência é o negócio, né? Uma energia não fala somente com conhecimento do que faz, mas fala com absolutamente convencimento do que faz. E que eu acho que isso é fundamental, que traz uma credibilidade muito grande no discurso do Rodrigo. Então, Rodrigo Saldanha, bom, primeiro, muito obrigado, Rodrigo, por você estar com a gente. É um prazer imenso receber você aqui na RGC. E, assim, todos os clientes que estão aqui, os nossos sócios que estão presentes também. Só para apresentar vocês rapidinho, para você já começar direto aí depois, quando for passada a palavra. O Rodrigo Saldanha é o head do time comercial de previdência na XP, é responsável pela distribuição e divulgação de produtos. Começou a carreira dele no Santander lá em 2010, mudou para o Itaú, ficou mais ou menos 10 anos sempre atuando em previdência privada, quer dizer, tem uma experiência já bastante interessante, significativa, e sempre focado na criação e gestão de portfólio de produtos para diferentes segmentos. Acho que é a grande jogada, né? Entender as diferenças de cada grupo e saber exatamente endereçar que tipo de solução é mais adequada para esses grupos. Em 2019, juntou-se ao grupo da XP, dentro da XP Seguros, como coordenador de produtos, também sempre focado na criação e administração de portfólio de produtos da seguradora, até assumir a função atual. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu vou passar a palavra para o Lucas rapidinho, para o Lucas apresentar a RGC, e, em seguida, você toque aí direto o seu bate-papo. Só uma pergunta, você vai querer apresentar? Tem alguma apresentação? Então, enquanto o Lucas apresenta, eu vou liberar para você, tá? Tá bom. E aí, depois, a gente abre o espaço para as perguntas. Não precisem esperar o final da apresentação para fazer perguntas. Se quiserem, podem ir postando no chat, que a gente vai administrando aqui para vocês, para tornar isso muito mais um bate-papo do que uma apresentação engessada. Ok? Luquinhas, com você. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos pela presença. Muito obrigado também, Rodrigo, pela participação. Vamos ter um bate-papo hoje bacana sobre um tema muito importante, que é Previdência. A gente vai destrinchar isso bem aqui com o Rodrigo hoje. E agradeço a todos. Vamos lá, Rodrigo. É com você. Boa. Vamos lá. Obrigado vocês pelo convite, obrigado a atenção de todos que estão aqui e pela introdução também, que se eu perguntar para minha mãe, ela não sabe com tanto detalhe, tá, Ricardo? Então, obrigado pela introdução. Ela sabe direito. Mas obrigado pela introdução. E eu gosto de falar bastante assim dessa introdução. São 12 anos de mercado, sempre muito focado na atuação de previdência. E eu falo isso em todas as vezes que eu faço live. E vou demorar para parar de falar isso. Tá? O mercado de previdência mudou drasticamente, tá? Só que o mercado consumidor ainda não mudou. Tá? Então, lá atrás, previdência era um produto onde você tinha que fazer uma escolha, você escolhia entre um produto que gerava benefícios tributários, mas, do outro lado, você abria a mão de um produto que pudesse gerar o potencial de retorno, pudesse gerar a perspectiva de rentabilidade, os seus objetivos de acumulação de longo prazo, porque os veículos que você tinha, né, os produtos que você tinha de previdência, não eram eficientemente estruturados sobre o ponto de vista de gestão. Tá? E conforme o mercado foi evoluindo, essa relação mudou. Hoje, para você capturar os benefícios tributários da previdência, você não precisa mais abrir mão de retorno, de qualidade, de gestão. Tá? E ela mudou dentro de um movimento de mercado que gera uma sinergia muito grande. Tá? Por que acontece? Até já projeto aqui o que a gente vai apresentar, mas só para trazer como contexto ainda, né? Quando a gente fala do mercado de previdência, até por volta de 2016, a legislação era bem mais engessada do que ela é hoje. Hoje, na verdade, ela é pouquíssimo engessada, ela é consideravelmente flexível, tá? Sobre o ponto de vista de gestão. E aí o que acontecia nesse cenário? Você tinha um produto que era engessado, ou seja, não tinha muita estratégia boa para você poder fazer, porque não tinha muita opção do que fazer. Tá? E nesse cenário ainda, até 2016, a taxa de juros rodava num patamar bom para o rentista, né? Aquele patamar de 14%, 15% ao ano, onde você tem a rentabilidade sem correr risco algum.
E aí, acho que é a falta da vontade com a falta de necessidade naquele cenário. Eu não preciso tomar risco, porque eu tenho um produto que me gera um retorno muito fácil, e por mais que eu quisesse tomar risco, eu não tinha opções. Tá? E aí, de 2016 para cá, essa relação se inverteu. Você começou a ter necessidade, tá? Porque a taxa de juros foi caindo de maneira gradativa e bem linear, assim, bem nítida, que a taxa de juros ia chegar num patamar super baixo. Acho que não tem ninguém aqui que conseguisse apostar lá por volta de 2017 e 2018 que a taxa de juros ia bater 2. Mas que ela estava numa constante queda, era um movimento bem nítido. Tá? E aí, a necessidade de criar diferentes estratégias começou a se tornar algo viável de acontecer, porque a norma se evoluiu, ela se tornou mais flexível. E aí, alguns pontos que eu gosto de deixar claro, a flexibilidade da norma. Tá? Antes, você podia ter produtos que investiam em ações em até 49%. Alocações em ativos com oscilação cambial, que por consequência é alocação em ativo offshore, era até 10%. Tá? Posições alavancadas, que são aquelas posições que você, sem precisar ter uma exposição muito grande de pele, consegue multiplicar o potencial de retorno, por consequência também de perda. A interpretação era completamente diferente do que é hoje. Esses 3 pontos, tá? Tem um último ponto, na verdade, também, que é o de um produto que a gente vai falar hoje, que é a estrutura de taxa sobre taxa também. Dentro da Previdência não podia. Você não podia ter um veículo final que o cliente comprasse, que compraria um outro veículo intermediário cobrando taxa. Isso não podia, e agora pode. Então, de maneira rasa, assim, esses 4 motivos fizeram com que o mercado de Previdência, sob o aspecto de vista de gestão, melhorasse muito. Tá? E aí, antes de entrar no detalhe aqui dos produtos, eu gosto sempre de colocar um panorama do mercado para tangibilizar essa história de que o cliente ele ainda não captura essa evolução do mercado. Tá? Vou compartilhar a tela aqui. Para você já deve estar aparecendo, né? Tá sim, está aparecendo. Boa. Excelente. Então, vamos lá. O mercado de previdência é enorme, tá, no Brasil. Isso aqui é previdência complementar, aberta. Tá? É a previdência que a gente vende aqui no dia a dia. O que não está dentro desse número aqui, pessoal, são as previdências fechadas. Previdências fechadas são previdências que são administradas por entidades, por fundações, atreladas a empresas que fazem a gestão dos planos de previdência dos funcionários dessas empresas. Então, exemplo, Petros é do pessoal que trabalha na Petrobras, Postales do pessoal do Correio, Funcef da Caixa Econômica Federal, e por aí vai. Tem bastante, tá, no país. A reserva dessas entidades de previdência fechada hoje no Brasil é mais ou menos uns 850 bilhões de reais. Tá? Não tem nada a ver com esse dinheiro que a gente está falando aqui. Esse dinheiro que a gente está falando aqui, esse quase 1 trilhão de reais, é o mercado de previdência aberta. É o que a gente comercializa aqui, que o mercado comercializa de uma maneira bem mais abrangente nos últimos 10 anos. Ao longo dos últimos 10 anos vem crescendo. Tá? Isso aqui é um mercado que, com exceção desse último ano, né, que esse ano é um ano bem atípico para diversos itens, né, que é o que a gente estava até falando no começo, mas ano para ano, a média de crescimento de captação de recursos entrantes novos nesse mercado, ele sobe mais ou menos uns 25% todo ano. Tá? Então, o que acontece? O mercado bateu 1 trilhão de reais, e o que a gente olha nesse mercado de 1 trilhão de reais é uma alta concentração. Tá? 90% desse mercado é concentrado nas mãos dos 5 grandes bancos. Tá? E, por premissa básica de mercado, toda concentração ela tende a levar uma baixa competitividade, e baixa competitividade tende a ocasionar uma qualidade da oferta de um bem, produto ou serviço ruim, fraca. Tá? Isso vale para qualquer mercado. Então, se você tem pouco competidor, não tem alguém para brigar com você de igual para igual, e aí você não precisa ter um serviço muito bem feito ou um produto muito bem feito, porque você não vai perder mercado por conta disso. Tá? E simplesmente inferir que a concentração de mercado leva a essa ineficiência de serviço é muito raso. Então, o que a gente costuma olhar aqui é a alocação desse mercado por classe de ativo. Tá? Esse mercado ele é majoritariamente concentrado em ativos de renda fixa, só que a gente está falando de um produto que é para longo prazo, um produto para 15, 20, 30 anos. Tá? E aí, eu acho que antes de continuar aqui no ponto da alocação, sempre vem aquela pergunta, o que é longo prazo, né, Saldanha? Pô, eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Para mim, é longo prazo? O prazo não tem a ver com a sua idade, tem a ver com quando você vai utilizar esse dinheiro. Então, eu já peguei cliente que tinha 60, 70 anos de idade, e ele falou, Saldanha, esse dinheiro aqui eu não vou usar, esse dinheiro é para planejamento sucessório.
pô, eu acho que eu vou viver até os meus 90 e poucos, é um dinheiro que vai ficar investido aqui 20, 25 anos, continua sendo longo prazo, entendeu? Ao mesmo tempo que você pega uma pessoa mais jovem, está com, sei lá, 40 anos de idade, e ela vai utilizar esse dinheiro daqui a 15 anos, quando ela se aposentar, daqui a 20 anos, quando ela se aposentar. Então, o prazo é muito mais em relação a quando você vai utilizar aquele dinheiro, para quando é aquele dinheiro, do que a sua idade em si. Tá? E aí já é a primeira verdade que a gente gosta de quebrar da Previdência. A Previdência não é só um produto para aposentadoria. Tá? Ele é um conjunto, a gente gosta de chamar a Previdência como um produto que é um conjunto de soluções de longo prazo. Tá? Então, você endereça diversas necessidades de longo prazo que você tem com a Previdência. Tá? Mas voltando aqui para o ponto da alocação do mercado, majoritariamente renda fixa, para um produto, de novo, que é para longo prazo. E quando a gente olha a alocação dessa renda fixa, tá? Renda fixa ainda dá para ter risco, ainda dá para ter volatilidade, dá para você encontrar retornos, o que a gente chama de alfa, né? O retorno acima do CDI, o retorno acima do beta, que a gente costuma chamar, mas é o retorno que eu busco aqui, acima do nível de risco que eu quero correr. Mas, olhando no detalhe, quando a gente pega essa renda fixa, tá? Na verdade, quando a gente olha a carteira inteira como um todo, eu olhei até semana passada, por curiosidade. Tá? Até agosto, o último dado que eu tenho é agosto, tá? Que é dado público. Quando a gente olha a alocação em ativos finais, desses quase 1 trilhão de reais que tem no mercado, 40% desse dinheiro está alocado em LFT, que é a letra financeira do Tesouro Nacional, que é o dinheiro, o menor risco que você tem, tá? É o dinheiro de curtíssimo prazo. E os outros 10% está alocado numa alocação que a gente chama no mercado que é compromissada over, que nada mais é do que uma operação que um banco faz com outro de um dia para o outro. Tá? É parecido com overnight, não tanto quanto overnight, mas é quase com overnight, ou seja, alocação de um dia. Tá? Então, se eu pego essa LFT, que é extremamente conservadora, mais essa alocação de 10% na compromissada over, você tem 50% do mercado extremamente conservador, extremamente alocado para o curto prazo, de novo, para o produto que é longo prazo. Então, é aí que mora a ineficiência, e é aí que a gente começa a constatar que o mercado, o consumidor, não evoluiu tanto quanto as novas oportunidades que surgiram no mercado. Tá? As pessoas têm essa dificuldade ainda de entender previdência como um produto de investimento, um veículo de investimento, na verdade. Algo que permite você acessar determinados fundos de investimentos e encontrar a rentabilidade que eles têm dentro ou fora da previdência, seguir adiante com outros benefícios, como você trouxe aí. Acho que a lógica é essa aí, está bem dentro do que a gente pensa. Esse ponto, Lucas, é super bom esse ponto que você levantou, tá? Eu gosto de construir um racionalzinho do como é que funciona a maioria das vezes o processo de decisão racional do investidor, tá? Primeira coisa que ele faz, ele determina para quando esse dinheiro, médio, curto, longo prazo. Depois ele vai determinar qual que é o perfil de risco que ele adota, conservador, moderado, agressivo. Depois, o que o investidor deveria fazer? Eu sei para quando é, e sei qual é o meu perfil de risco, eu vou olhar qual classe de ativo eu vou investir. Se eu vou colocar renda fixa, renda variável, moedas, commodities, por aí vai. Vai de acordo com o meu perfil de investidor. E por último, o que o investidor deveria fazer? Com base no horizonte, perfil e classe de ativo que eu quero alocar, eu vou encontrar o melhor veículo para fazer isso. Tá? E aí, na hora de encontrar o melhor veículo, você vai escolher aquele veículo que te permita fazer as suas alocações, mas pagando menos imposto. E a maioria das vezes o investidor ele inverte essa quarta etapa. Ele coloca primeiro o veículo, depois a classe de ativo. Isso, e aí, perfeito. A consequência qual que é? Você tem a alocação num ativo que te gera o mesmo retorno que, por exemplo, Previdência poderia te gerar, mas você está pagando mais imposto. Então, acho que essa ponta final de inverter esse processo de decisão, primeiro escolhe a classe de ativo, depois escolhe o veículo, vai fazer com que você pague menos imposto e atinja da mesma maneira seus objetivos. Na verdade, vai fazer você atingir melhor ainda seus objetivos. Né? Você está pagando menos imposto. No final do dia, é mais dinheiro no seu bolso, sem precisar correr tanto risco. Eu acho que é o gancho que eu quero fazer aqui para o próximo assunto que eu quero trabalhar com vocês. Tá? Quando a gente fala da alocação no mercado hoje, é extremamente conservadora, e aí tem muito cliente que fala, Saldanha, mas eu sou conservador, eu não posso correr risco. Ser conservador não necessariamente te impede de correr risco. Tá? O que precisa fazer é com que o risco que você corre, ele está atrelado ao potencial de retorno que aquele nível de risco te gera. Tá? Então, quer dizer que da noite para o dia eu vou ter que alocar um monte de ações? Não, claro que não. Você pode continuar a sua alocação em produtos conservadores, mas o ideal é você pulverizar a sua alocação. Na verdade,
o melhor risco que você pode correr é o de diversificação. Você diversifica a sua carteira como um todo, e aí sim o seu risco está otimizado, ele diminui. Tá? E quando a gente fala dessa concentração de risco, ainda mais em renda fixa, aquela renda fixa extremamente conservadora, atrelada ao CDI, à LFT do mercado, tem um probleminha no mercado hoje, que é a precificação, é a taxa. Tá? Eu tenho de cabeça isso, tá? A gente, desse mercado aqui de R$1 trilhão, a gente tem fácil, mais de 150 bilhões de reais, tá? Alocados em produtos de renda fixa extremamente conservadores. Tá? E você fala, pô, Saldanha, mas, cara, eu quero ficar nesse produto, tudo bem, quero ficar nesse produto, eu fiz um exercício aqui, tá? É para mostrar qual que é o impacto dessa alocação extremamente conservadora na precificação que tem hoje no mercado. Tá? Qual que é o racional? Vou começar aqui da esquerda, tá? 2010, taxa de juros rodando próximo de 10%, 9,75%, CDI. Quanto que impactava 1% taxa de administração? Impacta 10% do seu retorno. É ruim, mas não é temerário. Quando você vai para 2016, eu vou dar um pulo aqui na linha do tempo, taxa de juros rodando a 14%, a taxa de administração impacta menos ainda, de maneira relativa. É 7% do meu retorno. Tá? E aí, lembra, esse aqui é aquele cenário que a gente brinca que é o céu de brigadeiro. Cenário onde você tem um retorno bom, não corre risco algum, e o custo te impacta de maneira relativa pouco. Você não precisa se preocupar. Mas de lá para cá a história mudou. Então, eu fiz o exercício aqui, quanto que daria o CDI no ano até fechamento de outubro, e quanto que esse 1% de taxa de administração daria no ano até o fechamento de outubro. 2,40 contra o 0,83 da taxa de administração no período, tá? Pro rata. Isso representa 34% do seu retorno. Vamos fazer a história no final, chegar no final da história logo? Taxa de juros a 2%. A taxa de administração a 1%. Quanto você deixa na mesa só de taxa de administração? Metade. 50%. 50%. Ah, vou pagar imposto. Ah, a Previdência dá para pagar um imposto de 10%. Dá. Você ainda vai perder mais 10% do CDI. Conta do padeiro de cabeça, você está levando para casa no final do dia 45% do CDI. Qual que é o problema disso? O Brasil sempre foi uma economia muito voltada para o controle inflacionário, ela ainda é. A gente pode estar rodando num nível de taxa de inflação IPCA baixo, mas o IGPM já aponta uma alta na inflação e o nosso país ele não mudou da noite para o dia. Né? O controle inflacionário continua sendo aqui um norte muito grande para as nossas ações econômicas do país. Então, o que o investidor precisa fazer? Precisa ter o mesmo racional. Eu preciso, no mínimo, garantir a correção monetária dos meus recursos. 45% do CDI não paga inflação. É menos do que inflação. Quando você tem um retorno abaixo do CDI, abaixo da inflação, abaixo do IPCA, que é o índice de referência, haja visto ainda que o IPCA não necessariamente é uma cesta de bens de consumo que serve para toda a população. Né? Mas, partindo da premissa que ela reflete, de fato, a inflação real da população, 45% do CDI não gera IPCA, tá? Não paga nem IPCA. Preto no branco, de maneira direta, se você não tem nem IPCA, o que está acontecendo com você? Você está ficando mais pobre. Por quê? Porque o que você compra hoje, você não vai comprar amanhã. Então, imagina o quão contrassenso é essa situação. Você está alocando para o seu futuro, para você manter seu poder de compra, eventualmente para você gerar riqueza, só que você não está gerando riqueza e nem mantendo o seu poder de compra. Então, a alocação nesse tipo de estratégia, ela pode fazer sentido dentro do seu portfólio, contanto que não seja alocação única. E aí você fala, Saldanha, então vocês não têm produto CDI na prateleira? A gente tem. Tá? A gente tem um produto que é o trem de pós-fixado. Tá? O que esse produto faz? Ele só aloca em LFT. É igualzinho isso aqui, ele vai render CDI. Menos o quê? Menos custos do fundo e taxa de administração. Pensando nisso, nesse cenário de baixa de taxa de juros e alocação do portfólio, o que a gente fez? A gente lançou no começo desse mês o Trend Zero. É um produto que a taxa de administração é zero. Ô, Saldanha, mas como assim um produto que a taxa de administração é zero? É zero. Mas vocês não ganham nada para isso? Não, porque nem você ganha. Quando você aloca nesse produto, nem você ganha. Então, se uma parte do seu portfólio estiver alocado nesse produto, ok, esse pedaço eu não me importo. Eu acho que o que importa dentro do seu portfólio é você ter a diversificação. Então, por isso que a gente tem essa estratégia e tem as outras demais estratégias que a gente tem aqui. Porque a gente trabalha dentro do conceito de gestão de portfólio. Tá? E aí, como é que, só para fechar esse ponto de custo, tá? Quando você tem produtos que a gestão do produto é extremamente simples, não tem sofisticação alguma, não tem complexidade, não tem por que você cobrar caro. Tá? Quando você vai para o outro lado da moeda, que você tem produtos estruturados, com complexidade de gestão, sofisticação, a Asset que tem uma mesa
no Brasil, outro em Chicago, tem time de research local, global, você começa a ter uma estrutura mais cara. Qual que é a consequência dessa estrutura? No final do dia, te entregar um retorno maior. São os produtos que a gente chama de valor agregado. Tá? Ele consegue te gerar um retorno maior. E aí, a taxa de administração desse produto não é a principal consideração que você precisa ter. A principal consideração que você precisa ter é o quanto aquilo vai render, de fato. Tá? Mas você não... Pode falar, Ricardo. Deixa eu só fazer uma observação, que eu acho que esse é um ponto muito importante na discussão de quando a taxa de administração é custo, quando ela é investimento. Né? Esse é um ponto bem interessante que você falou. Né? Nesse caso aí, um fundo que paga CDI, ou pelo menos investe em LFT, não tem gestão ativa, e cobra 1% de taxa de administração, isso é custo. Né? Por outro lado, um fundo que cobra até 2% de taxa de administração, mas te entrega 40% de resultado real por ano, isso é investimento. Né? Bom ponto. Esse é um entendimento interessante, né, de ter. Foi exatamente o que você acabou de falar. Né? É isso. Eu só destaco aí, Ricardo, uma questão que muitas vezes os investidores não lembram, mas toda informação que a gente passa de rentabilidade dos fundos de previdência e de qualquer outro fundo, ela já vem rentabilidade descontada de todas as taxas. Tá? Você já tem a rentabilidade bruta do fundo ali, faltando descontar o imposto de renda. Isso, é norma. Mas acho que o ponto aqui, qual que é, né, para fechar aqui a nossa discussão? Cada uma das estratégias tem um preço certo para ser cobrado. Então, não é porque eu tenho trend zero que todos os meus produtos vão ser zero. É o que o Ricardo falou. Uma coisa é custo, outra coisa é investimento. Tá? E aí a gente tem produtos aqui que a nossa taxa de administração é 2%. Mas é um produto que ele vai gerar retorno. Se não estiver gerando retorno, muda o produto, muda a estratégia, diversifica seu portfólio. Tá? A ideia é essa. Tá? E aí, indo na linha racional aqui, né, que a gente está adotando, mercado concentrado, com pouca diversificação, oferta de serviço aquém do que o investidor precisa e preço caro, o que o investidor precisa fazer? Começar a buscar o preço justo para aquilo que ele compra. E o segundo, começar a trabalhar melhor o ponto de diversificação do portfólio. Tá? E é um ponto que a gente bate muito aqui. Tá? O portfólio de produtos. O portfólio de produtos hoje da XP tem mais de 150 estratégias. Tá? Em 70 gestores diferentes. Ter 150 estratégias em 70 gestores diferentes, fala, poxa, mas é muita coisa. Por que tem isso? Porque aqui na XP a gente tem diferentes clientes em diferentes momentos de vida, com diferentes perfis de investidor, com diferentes objetivos. E como a gente trabalha com o conceito de portfólio, sua carteira é um portfólio de produtos, a gente tem infinitas combinações que podem servir uma para mim, outra para o Lucas, outra para o Ricardo, outra para você. A gente quer ter bastante opção para que cada um aqui consiga ter o seu portfólio de produtos, ter a sua gestão de produtos. Para quê? Para sair daquele ponto que a gente trouxe, que é a alocação ineficiente do mercado. Tá? E aí, entrando aqui no ponto da diversificação, 150 estratégias, certamente dá para você montar algum portfólio. Saldanha, dá para eu ter 150 produtos? Dá, vai ser ineficiente. Eventualmente vai ser ineficiente. Mas dá para você ter. Por que você está falando isso, Saldanha? Porque tem muito cliente que a gente vai conversar e falar, mas eu já tenho previdência, eu posso ter outra? Você pode ter quantas você quiser. Tá? Então, da mesma maneira que você vai para sua carteira de fundos, quando a gente vai falando de fundos, pessoal, vou falar de 555, tá? Que é a norma que rege os fundos normais, tá? É o fundo que a gente conhece. Quando você vai fazer, quando o cliente ele vai olhar a carteira de fundos 555 dele, ele tem 5, 7 fundos diferentes. Aí quando você olha a previdência, ele tem um. Por que está tratando de uma maneira diferente um veículo que, teoricamente, você precisaria trabalhar de uma maneira mais otimizada ainda, porque o prazo dele é maior? Então, ter diversos produtos, uma vez que avaliando a correlação das estratégias, o perfil de risco de cada uma delas, como ela se encaixa dentro do seu portfólio, é extremamente saudável. E aí, de novo, 150 estratégias, é muito bom, dá para você montar. Você fala, Saldanha, mas lá no banco onde eu tenho meu dinheiro, tem bastante estratégia, tem umas 40 lá, eu já montei meu portfólio lá, tenho umas 5 estratégias diferentes. Qual que é o ponto, tá? Que acontece muito nos bancos? Quando você vai para os bancos, a maior parte do portfólio de produtos dele, isso quando não é uma situação integral, mas imagina que seja uma situação parcial, a maior parte do portfólio de produtos dos bancos, a gestão é feita pela própria asset do banco. Então, você vai lá no portfólio do banco e tem 10 estratégias diferentes, 15, 20 estratégias diferentes. Só que todas geridas pela única asset do banco. Qual que é o problema disso? A asset, ela tem uma convicção única. O gestor acorda, tem um time de research da asset, tem todo o time de alocação, e eles têm uma leitura de cenário. E aí, aquela leitura de cenário ela é única. Tá? E essa leitura de cenário, essa convicção, vai nortear as apostas que os gestores vão fazer nos fundos. Tá?
e elas seguem a mesma convicção, elas seguem o mesmo racional. Então, você pode ter 20 estratégias diferentes, cada uma com um grau de risco diferente. Todas elas estão seguindo da mesma premissa, da mesma interpretação de mercado. Então, qual que é o risco que você tem aqui? Se essa premissa, se essa interpretação de mercado estiver errada, dependendo da sua pulverização, você vai errar. O seu portfólio inteiro erra. Então, você ter diferentes gestores diminui o risco das apostas estarem erradas. E aí, eventualmente, você vai ter a aposta errada? Vai. É normal errar, tá? Naturalmente, a quantidade de erros tem que ser menor que as de acerto, mas é normal o gestor errar. A partir do momento que você pulveriza esse risco de erro e esse também risco de acerto, na verdade, a probabilidade de acerto, porque acertar não é risco, é probabilidade, e errar sim é risco, a partir do momento que você pulveriza esses pontos, você consegue gerar o que a gente está buscando aqui, é a descorrelação do seu portfólio, é melhorar a relação risco-retorno, encontrar um retorno maior para sem necessariamente correr muito mais risco para aquele retorno que você precisa. Então, trabalhar o conceito de portfólio é o que nos norteia. Tá? Aqui na XP, a gente tem três pilares, tem três pilares aqui para a Previdência. Tá? O primeiro é serviço, então vocês já estão na mão do time da RGC, não tem o que falar, já fui visitar a RGC, conheço todos eles, não tem o que falar. Tá? O segundo é plataforma, tá? Plataforma onde? Plataforma rápida, digital, onde você consegue acompanhar seus investimentos. Você entra no nosso site, todos os produtos estão lá, regulamento SUSEP está lá, está tudo lá. Tá? Tem muito cliente que ele vira assim, Saldanha, eu vou fazer a portabilidade, mas eu vou no banco, eu não acho no produto. Eu não sei qual que é o meu regulamento SUSEP, eu não sei qual que é o meu CNPJ. Cara, plataforma é super... E é norma, tá? Essas informações têm que estar de fácil acesso para todos os investidores. E tem lugares que o cliente não acha. Tá? Então, o ponto é, plataforma extremamente digital, você assina... Eu estava nesse mercado, não sou tão antigo assim, mas já tenho quase 12 anos de mercado. Quando eu comecei, você ia contratar uma previdência, era no mínimo umas 5 folhas, assim que você saía assinando, aí mandava folha para tudo que é lado, aí o cara voltava, estava escrito errado, precisa preencher tudo de novo. Hoje é tudo digital. A gente faz a proposta de contratação pelo nosso aplicativo, cai no seu celular, você dá o aceite, está contratado, acabou. Tá? E o terceiro pilar aqui é produtos. Então, é serviço, plataforma e produtos. Então, é o que a gente entende que de fato gera um serviço final para o investidor, para o cliente XP, à altura do que ele deseja. Né? Posso voltar só ao ponto que você falou, que é a questão da diversificação, quando os fundos praticamente todos são da mesma gestão, da mesma asset do banco. A gente já teve a oportunidade de ver isso em bancos diferentes. Não que as pessoas façam isso porque façam isso de uma forma que queiram enganar o cliente. Não é isso, não, mas é a característica que você falou mesmo, é tudo da mesma gestora. Nós podíamos, numa análise para fazer uma portabilidade, uma análise de carteiras de fundos, de bancos, dos fundos distribuídos pelo banco, de uma proposta que a gente fez, o cliente veio e me disse, não, mas Ricardo, mas minha carteira está diversificada, eu tenho 5 fundos diferentes, né? E realmente estava lá, os 5 fundos diferentes. Mas um fundo era o agressivo, o outro fundo era o moderado, o outro fundo era o conservador, e eram 2 outras estratégias similares. Quando você olhava a estrutura dos fundos, todos eles tinham a mesma base. O que variava era a quantidade, o percentual que estava em LFT. Né? Então, é uma lógica que não traz diversificação, que não traz descorrelação. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho também da questão da descorrelação como um aspecto importante nessa busca pela diversificação. Boa. Esse ponto da descorrelação, ela norteia todos os investimentos que a gente tem, né? Isso não vale só para previdência, vale para tudo. Tá? Então, quando você pega o conceito de descorrelação, de diversificação do seu portfólio, qual que é o conceito básico? Né? Você precisa ter primeiro ponto, né? A descorrelação que acontece. Um movimento não necessariamente reflete ou justifica o outro movimento. Então, se um investimento seu subiu, não quer dizer que todos vão subir, ou se um caiu, não quer dizer que todos vão cair. Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto da descorrelação, qual que é? A partir do momento que eles não funcionam de maneira correlata ou direta, pode ser proporcionalmente ou inversamente proporcional, tá? Você começa a ter uma proteção do seu portfólio muito maior. Tá? Porque, imagina que estourou o coronavírus e você estava 100% alocado em bolsa local. Cara, você tomou, o seu portfólio chacoalhou bastante. Tá? Não, mas você estava comprado um pouco em bolsa local
tinha um pouco de comprado no book de moedas e você também tinha um pouco de posição vendida em taxa de juros. Bom, você conseguiu em algumas perder, outras ganhar, mas no final do dia o seu portfólio ele não chacoalhou tanto, ainda mais na recuperada aqui do mercado como um todo, você ainda ganhou dinheiro. Então, o ponto da descorrelação, ele vai desde o nível classe de ativo que eu vou utilizar, gestor que eu vou utilizar, estratégia que eu vou utilizar e, eventualmente, até modelo de gestão que eu vou utilizar. Tá? Porque a gente pode ter estratégias semelhantes que seguem modelos de gestões diferentes. Qual que é o exemplo? Você pega produtos multimercados, por exemplo, com gestão macro, ele aloca em diferentes mercados com uma visão muito mais ampla. Mas aí, dentro dos multimercados, você pode ter o multimercado macro, você pode ter o multimercado quantitativo, né? Que são os produtos, aqueles famosos robozinhos. São estratégias que seguem interpretações semelhantes de mercado? Sim, mas cada uma delas no dia a dia, na maneira de atuar, que geram retornos e comportamentos diferentes. Então, o importante é você ter essa diversificação como um todo. Tá? Saldanha, tem produto quantitativo de previdência? Tem, só no nosso portfólio a gente tem duas estratégias diferentes. O Cadima e o Giant Stack são excelentes opções. Tá? Tem as duas na física, inclusive. Tá? Produtos quantitativos têm um poder de gerar uma descorrelação muito grande no seu portfólio também, não é para você ter alocação grande, para você poder diversificar. Mas, sem entrar em muitos detalhes de produto, a ideia da descorrelação do portfólio é essa. Boa. Vamos lá, falamos de produto, falamos de taxa, acho que tem um ponto super importante da gente trabalhar. Só um adendo aqui, tá, pessoal? A gente está batendo, a ideia é que esse é um bate-papo, tá? Então, se quiserem, mandem perguntas aqui. Eu tô com a telinha do chat aberta, né, Ricardo? Vale perguntar aqui. Vamos, a gente vai acompanhando aqui, tá, pessoal? Eu vou falando rápido, mas tô atento. Pode mandar pergunta que a gente vai respondendo, tá bom? Vamos falar de um produto aqui que ele quase que sintetiza tudo isso que a gente estava falando hoje. O lançamento de hoje, eu vou até parar de compartilhar aqui e abrir a página dele para mostrar. Enquanto eu abro a página aqui, eu vou falando dele. O que a gente lançou hoje na nossa plataforma, tá? É o SuperPrev 2. Tá? SuperPrev, só para deixar claro o que é o famoso FOF, é o fundo de fundos. É um fundo que compra outros fundos. Tá? Por que antigamente, Saldanha, não tinha ouvido falar tanto? Vamos lá, primeiro ponto, né? FOF está super na moda hoje, independente do veículo que eu esteja falando, se é Previdência ou Fundo 555. Hoje está super na moda. Eu não tinha visto tanto esses produtos na Previdência antigamente. Eu não tinha visto porque não dava para fazer. A partir do momento que saiu aquela história que eu falei que permitiu a compra de fundos com taxa, compra em outros fundos com taxa, esse tipo de estratégia começou a surgir no mercado. O SuperPrev é um produto que é feito a gestão pela Luciana Seabra. Tá? A Luciana Seabra, ela fazia oferta desse produto em uma outra casa de recomendação que ela trabalhava. Aí ela montou a casa de recomendação dela, que é a Speed, tá? Que é parceira da XP. E aí, junto com a XP, ela criou o SuperPrev. No meio do ano, a gente lançou o SuperPrev 1, tá? Foi sucesso de captação. Em um mês e meio, a gente teve que fechar o fundo, porque captou muito dinheiro. Tá? Captou algo próximo de R$1 bilhão, então a gente teve que fechar o fundo, porque senão a estratégia ia ficar aguada. Tá? E aí, o que a gente fez do meio do ano para cá, de agosto para cá, foi correr para conseguir reabrir essa estratégia, nem que seja em algum outro formato um pouco semelhante, para ainda assim conseguir ofertar uma boa opção para os nossos clientes. E a gente abriu hoje o SuperPrev 2. Tá? Vamos lá. SuperPrev 2... É uma opção para o investidor, digamos assim, ele terceirizar a gestão dos fundos que ele vai aplicar. E ele não precisar ficar com a carteira cheia, né, de produtos. Ele, com um produto só, ele vai ter acesso a uma categoria grande e com diversas áreas. Ele terceiriza a gestão da gestão, né? Então, isso. Ele vai escolher qual que é o melhor gestor para a gestão do produto dele, né? Então, o percentual de cada classe também, como ele vai balanceando em renda fixa, em multimercado, até porque tem uma questão da renda fixa, que as pessoas entendem renda fixa somente como DI, tanto que você falou que em torno de 50% da nossa prévia está em DI. Mas renda fixa ela também vai muito além do DI, com possibilidade de pré-fixado, inflação, com taxas muito mais atrativas em alguns momentos. É isso. E aí, acho que vamos só deixar claro quais são os tipos de FOF que existem, tá, pessoal? O primeiro ponto, tem dois tipos de FOF. Tá? Tem um FOF que a gente chama de Asset Allocation e tem um FOF que a gente chama de Fund Selection. Tá?
O SuperPrev é o que a gente chama de Asset Allocation. Tá? Qual que é a diferença de cada um deles? O Fund Selection, você pega um FOF, um fundo que compra fundos, e ele vai determinar, ele vai escolher a alocação dele em determinada classe de ativo. Então, você pode ter um FOF que é só de multimercado, você pode ter um FOF que é só de renda variável, um FOF que é só de renda fixa, e existem diversos desses no mercado. Tá? E aí, o que ele vai fazer? Imagina que você tem um FOF de multimercado. Tá? Dentro da classe de multimercado, ele vai escolher quais são os melhores gestores de multimercado, tá? E qual a ponderação melhor entre cada um daqueles para montar um portfólio bom para você. Quando a gente fala de um FOF de Asset Allocation, ele faz isso com o adendo de que ele ainda vai escolher qual que é a melhor alocação entre cada uma das classes de ativo para você. Então, ele vai dizer, pô, agora é melhor você estar um pouco mais carregado em renda fixa, um pouco menos em renda variável, um pouco mais em multimercados e por aí vai. Então, além de escolher a ponderação em cada classe de ativo, para cada classe de ativo, ele vai ver qual que é o melhor veículo, qual que é o melhor gestor para estar naquele portfólio. Por que isso é muito bom? Lembra que a gente falou lá atrás que você precisa diversificar? Tem alguém fazendo isso para você. E a partir do momento que você tem um gestor fazendo isso para você, ele faz com uma velocidade muito maior. Porque não precisa ficar cadastrando portabilidade, você não sai do produto A para o B, mandando da seguradora A, X para Y. Ele faz isso tudo dentro do portfólio para você. Tá? E aí, qual que é o ponto final? Tem uma asset, Saldanha, que ela era muito boa, mas deu um problema enorme aqui. A asset já caiu na convicção, não é um tipo de asset boa mais para alocar. O gestor ele vai acompanhar isso. Então, em determinado momento, se ele achar que aquela asset não é mais uma asset boa para compor o portfólio, ele tira. Da mesma maneira que se surgir uma boa asset, uma boa oportunidade, ele pode incluir. Naturalmente, existe negociação para que os produtos possam se plugar, vamos dizer assim. Tá? Mas existe toda essa flexibilidade. Então, o bacana do produto, tá, é o fato de você poder ter alguém administrando tudo para você sem você se preocupar. Tá? O SuperPrev, ele é um produto do moderado para agressivo, tá? Ele está longe de ser conservador, tá? Ele vai rodar com uma volatilidade, tá? A ideia de volatilidade dele é próximo de 4, 5, só que agora, desde que a gente criou, o mercado tem chacoalhado bastante, então ele está rodando uma vol próximo de 7, tá? Mas é para ser um produto moderado / agressivo. E o bacana dele qual que é? Ele pode ser uma parte do seu portfólio também. Você não precisa colocar todo o seu dinheiro nele. Você pode colocar um pedaço no SuperPrev e o restante, se você não quiser, você não coloca no SuperPrev. Para quê? Para que o seu portfólio como um todo esteja aderente ao seu perfil de investidor. Tá? Só o único ponto, quando você misturar, por exemplo, o SuperPrev com uma outra estratégia específica, precisa ver como é que essas estratégias se conversam. Porque, vou dar um exemplo. Você pega o SuperPrev, uma das assets que tem lá dentro é o Velt. E Velt é um produto que a gente vende também na nossa plataforma. Então, se você compra SuperPrev e compra Velt por fora, o que está fazendo a sua carteira? Sua carteira está ficando com uma alocação maior em Velt. Você não gerou descorrelação, você não otimizou o seu portfólio. Você só aumentou a aposta em Velt. Está errado? Não está errado. Só precisa ver o que você quer atingir. Tá? Eu quero aumentar a minha alocação em determinada classe de ativo, em determinado gestor, ou não, quero ter algo completamente diferente aqui para diminuir a descorrelação do meu portfólio, deixar ele mais conservador, deixar ele mais agressivo. É só entender qual que é o movimento que você está fazendo, tá? Para no final atingir o objetivo de retorno que você tem. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que eu estou tentando falar com vocês ao mesmo tempo que abrir aqui o link, mas eu estou apanhando aqui. Enquanto você tá abrindo aí, falar de um outro ponto importante da SuperPrev, é que nós, como mortais, né, a gente não consegue acessar alguns fundos que estão no Olimpo, né, e que, como investidores individuais, mas que, de repente, através da SuperPrev, a gente consegue, que são os fundos que estariam na carteira de qualquer investidor, né, que acompanha o mercado. Fala um pouquinho disso, por favor. Boa. Super importante esse ponto, tá? Eu já consegui, eu vou até aproveitar aqui para projetar minha tela e já consigo até exemplificar o ponto do Ricardo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá grande, está pequeno? Como é que tá? Dá para ver? Dá para ver. Tá melhor agora. Pelo menos para mim aqui ficou melhor no celular. Boa. Essa aqui é a landing page da XP, é só você entrar na landing page, lá na página inicial, procurar o SuperPrev 2 ou ir através de conteúdos que você vai achar o produto, tá? Ou produtos também, plataforma Previdência, você vai ter aqui a lista de planos, você pega o SuperPrev e entra, você vai cair nessa página.
Ele explica aqui como é que funciona para você aportar. Ah, bacana, tá, ponto importante aqui. Tá na promoção aqui nessa onda de Black Friday, tá, pessoal? Então, até o dia 30 de abril, abril, para mim tá no começo da pandemia ainda, vamos lá. Até o dia 30 de novembro, para entrar no plano precisa de R$1.000, e se você quiser, você pode fazer contribuições mensais no valor mínimo de R$500. É facultativo, não obrigatório. Ah, quero fazer esse mês que vem, pô, apertado, não vou fazer, não precisa. Coloca quando quiser, se quiser. Tá? Vamos lá. O ponto que o Ricardo estava trazendo aqui são produtos que eu eventualmente não encontro. Tá? Então, a carteira, como é que ela está hoje? Tá? 21% renda fixa, 40% multimercado, 31,5% renda variável, 7,5% investimentos globais. Tá? Veja que aqui já tem tudo que é classe de ativo, tem até investimentos internacionais para diversificar. Vou abrir a carteira, por exemplo, de renda variável aqui. Tá? Carteira de renda variável. Estratégias que você não consegue comprar direto. Tá? Bogari, você não consegue comprar direto, não tem veículo vendendo essa estratégia direto. Tá? Núcleo, não tem estratégia vendendo, não tem veículo vendendo essa estratégia direto. Tá? Vamos aqui, investimentos globais. Tá? Pinco, você consegue comprar? Consegue, fora da Previdência. Isso aqui é uma flexibilidade que existe que é muito boa. Imagina que esse Pinco aqui, pessoal, é um fundo de crédito privado global. Tá? Esse Pinco é um veículo que a gente só vende no 555. O mercado só vende no 555. Tá? Então, se você quisesse comprar, você deveria comprar um fundo 555 para ter essa alocação nele. Você consegue ter a alocação dessa estratégia dentro da Previdência, ou seja, consigo comprar uma carteira de crédito privado global, tá? Só que encapsulada dentro da Previdência. Isso faz com que você capture todos os benefícios desse outro veículo sob aspecto de gestão e junte com os benefícios que você tem tributários da Previdência. Imagina que tem uma parcela sua que está numa classe de ativo que você alocaria em outro veículo, pagando tributação de Previdência. Pagando, sei lá, 10% sobre o rendimento, se for um VGBL na regressiva depois de 10 anos. Entendeu? Então, essa combinação é super importante. Então, são veículos que eu não consigo acessar porque eu não encontro eles de maneira direta no mercado, tá? Ou veículos que eu consigo fazer, mas sem atribuir as vantagens tributárias que a Previdência tem para ele. Então, tem mais um ponto, Saldanha. Desculpe, tem mais um ponto. Em determinados veículos que o investidor não qualificado não conseguiria acessar na 555 mesmo se quisesse, como é o caso do Pinco, né? E provavelmente alguns outros fundos que estão aí dentro também. Não, todos esses aqui, ó, Brasil Capital, Bogari, Núcleo, Velt, todos esses aqui você precisa ser qualificado para investir. Por exemplo, o Velt, a gente tem a nossa plataforma, para investidor qualificado, para vocês terem ideia, a liquidez do Velt que a gente tem é de 90 dias. Tá? Então, se alocar aqui nesse produto, não estou dizendo que é um produto ruim, mas para gerar cotização desse produto demora 90 dias. Dentro da Superprev, a liquidez do produto fica diluída na carteira como um todo. Então, você tem mais velocidade também se você precisar. Tá bom? Eu te cortei, Ricardo, desculpa. Não, era isso mesmo. Até eu estava voltando na 555, se você quisesse acessar o Pinco, você teria que ser investidor qualificado. E aí você consegue acessar como investidor regular. Né? É isso. É isso. Então, acho que... outra coisa, tá, pessoal? É super legal. Entra depois aqui no site, tá? Você vai ter... Você consegue... Primeiro ponto, você consegue olhar toda a carta do produto, tá? Você entra lá no site da Speed, tem todo o relatório que eles soltam um relatório mensal. Dá para você fazer um chat aqui de interatividade que eles te respondem. Tá? E o bacana, qual que é? Entra aqui nesse site e olha com cuidado que ele explica direitinho o que é o produto, como é que ele funciona. Ponto importante desse produto. Está aparecendo aqui, não sei se está pequeno para todo mundo, mas confira a minha palavra, depois se é só olhar no site, vocês vão dar o duplo cheque. Taxa de administração do produto é 0,6. Isso quer dizer que eu vou pagar 0,6? Não. Quer dizer que o fundo Superprev, que compra os demais gestores, cobra 0,6 para fazer esse trabalho de escolher a alocação de classe de ativos, gestores e por aí vai. O que acontece? Imagina que eu tenho o Superprev que cobra 0,6 e ele compra um gestor aqui, vamos pegar a Velt, tá? Pegando qualquer um aqui como exemplo. A Velt, a taxa de administração que eu tenho de cabeça é 2, tá? Por você ter essa taxa de administração de 2, o que acontece? Se eu comprar o Velt na prateleira normal, desses 2%, o que acontece? 1%, 1,5%, estou chutando qualquer valor, vai. Faz de conta que 1% fica para a Velt, para a gestão, para o gestor fazer o trabalho dele lá. Tá?
O outro 1% remunera a cadeia como um todo, distribuidora, alocadora, administrador, seguradora, todo mundo, os assessores, todo mundo. Tá? Se eu comprasse, faz de conta, só para fazer o exemplo matemático, faz de conta que você só compra esse VELT, que cobra 2. Aí você tem um veículo cobrando 0,6. Quanto que é o custo final que você vai ter aqui? 2,6. 2 do VELT, mais 0,6 do Superprev. Mas o que acontece que a gente faz tanto para o Superprev como para qualquer FOF da nossa prateleira? Tá? Você não vai pagar 2,6 no final. Tá? Você vai pagar o quê? O custo de gestão do VELT, no exemplo que eu dei, mais o 0,6 da gestão. Esse 1% que seria de distribuição, a gente não cobra 2 vezes. O que acontece? Esse recurso volta para o fundo, como aplicação, e no final do dia faz com que o PL do fundo suba, e aí isso vira para você rentabilidade. Então, todo o rebate que os fundos que a gente distribui, alocados dentro do fundo, que eles cobram, a gente devolve para o fundo como rentabilidade. Tá? E aí, se você for pegar a taxa efetiva final aqui do produto, ela fica próximo de 1,55, 1,59. Tá? Ponto importante, a taxa efetiva todo dia muda, porque a ponderação entre cada um desses produtos aqui muda todo dia, de maneira passiva ou ativa. Mas de maneira passiva, eventualmente, entra uma quantidade muito grande de dinheiro, e você vai alocar uma estratégia para depois diluir. Tá? Ou de maneira ativa, o gestor acha que é melhor você diminuir a exposição, sei lá, em Bulgari para aumentar em Brasil Capital 100. Tá? Estou dando um exemplo genérico. Mas o ponto é, a taxa desse produto é muito justa. Ela não vai te cobrar 2 vezes o mesmo preço para entregar o mesmo produto que você compraria. Tá bom? Isso funciona para todos os FOFs que a gente tem aqui. Tá? Saldanha, tem 2 perguntas aqui na mesa. Uma delas é, qual é a diferença entre a XP Superprev 1 e 2? E a segunda é se a Superprev XP é a mesma que a Vitrio oferece. Boa. Vamos lá. Vou começar aqui pela diferença da 1 e da 2. Tá? A 1 e a 2, qual que é? Na 1, você tem verde multimercado, dentro da carteira de multimercados, tá? E você tem Atmos. Na 2, você não tem verde e não tem Atmos. Por quê? Porque os gestores não têm capacity. Tá? A gente tenta combinar com o gestor e falar, cara, eu não consigo, não falo só o Dan, né, que não sou eu, mas junto com o time da Speech, junto com a Asset, ele fala, eu não tenho espaço para abrir para esses produtos. Se qualquer dinheiro que eu colocar aqui, eu vou ter que aguar a minha estratégia como um todo. Então, não tem espaço. Tá? Isso quer dizer que um é pior do que o outro? Não, quer dizer que tem alocações diferentes. Daí, se abrir espaço para o verde, se abrir espaço para o Atmos, pode ser que venha fazer parte do portfólio? Sim, tá? Mas dado que hoje não tem espaço, não faz parte do produto. Então, por que eu compraria a Superprev 2 e não a 1? Você acredita no conceito do portfólio como um todo para a sua carteira. Tá? Eu tenho a Superprev 1. Vou sair dela e ir para a Superprev 2? Não recomendaria, tá? Porque Atmos e Verde são gestoras muito boas, tá? Estão no portfólio da Superprev 1, tá? E no longo prazo elas sempre se mostraram como excelentes gestoras, tá? E pode ser uma boa opção para você no seu portfólio. Eu não consegui entrar na Superprev 1, vale ainda assim entrar na Superprev 2? Super vale. Não é por conta desses 2 gestores que o produto vai ser ruim, uma opção ruim de investir, tá bom? E eventualmente pode ser que o capacity abra, é zero promessa de qualquer coisa, tá? Isso a gente não promete e nem tem como, nem pode. Tá? Respondendo a pergunta do Emilson aqui. Então, basicamente, a resposta é essa, né? É a diferença de alguns produtos que não tinham capacity para entrar agora. É, alocação. Simples assim. Alocação. Mas o racional continua sendo o mesmo, tá? O mesmo. É a Luciana lá na Speech que faz a recomendação da carteira, junto com a XP Asset, que faz a gestão da carteira em si. Tá? Esse é um ponto bacana de deixar claro desse produto. Ele é um produto em conjunto de 2 partes. Tem a Luciana, que faz a recomendação da carteira, e ela não ganha nada pela recomendação dessa carteira. Ela não ganha nada. A Speech é uma casa de recomendação. Ela vende relatório, ela não vende fundo. Então, ela não ganha nada com a recomendação disso. E do outro lado você tem a Asset, que faz a gestão do portfólio, e essa sim é remunerada, mas não repassa nada para a Speech. Então, o que acontece? Você tem um portfólio montado com 2 partes diferentes, tá? Que não existe conflito de interesse na hora de alocar. A Luciana, a única coisa que ela quer mesmo é que o produto seja muito bom, porque ela não ganha nada com isso. Então, o que ela precisa fazer? Ter um produto bom, o nome dela ser reconhecido, para a recomendação dela de alocação na Speech ser reconhecida, coisa que já é super reconhecida no mercado. Tá? Então, a isenção na alocação do produto também é um ponto muito forte para aumentar a credibilidade dele. Tá?
E aí, respondendo aqui a do Emilson, qual que é a diferença da Superprev e da Vitro? O da Vitro, pessoal, a Luciana fez quando ela trabalhava com a outra casa de recomendação dela, em conjunto com a Vitro. Ela saiu de lá, não cuida mais do produto da Vitro, e aí qual que é o final da história? Tá? Se você compra o produto porque você acredita na recomendação da Luciana, na capacidade de gestão, de negociação dela com os gestores e com os demais players de mercado, o natural seria você alocar no Superprev. Tá? Então, a diferença de um para o outro é que hoje a Luciana não cuida mais do Vitro, ela cuida do Superprev. Daqui para frente, o que vai acontecer com o Vitro, não tem como dizer. O que vai acontecer com a Superprev tem. Tá? Com a Luciana, está em parceria conosco. Tá bom? Vamos lá, tem uma dual seu aqui. Como funciona saque no Superprev em termos de tempo e disponibilidade do recurso? Funciona igual aos demais produtos, tá, Alceu? Esse aqui é um produto para investidor geral. Então, tem duas coisas que sempre precisa levar em consideração na hora de você tentar resgatar uma previdência. Tá? Primeiro, é a carência da previdência como um todo. Então, na XP Seguros, a carência para resgate e portabilidade externa é de 60 dias. Então, eu coloquei o dinheiro hoje. Quero fazer o meu primeiro resgate, é 60 dias. Tá? Quero fazer outros resgates, é mais 60 dias. Então, para o primeiro resgate e para os resgates após o primeiro, que são intra-resgates, que a gente chama, né? É sempre 60 dias. Tá? Mas isso aí você consegue quebrar tendo o plano A e B. Então, tem um plano A e B, eu consigo cada mês resgatar um, não tem problema. Novamente, a ideia da diversificação da carteira aí como mais uma alternativa para facilitar a vida, né? Se você tem mais de um produto, você pode resgatar de um e o outro no mês subsequente. É isso. E aí, outra coisa que precisa levar em consideração é a cotização do produto. Tá? Então, supriu o prazo de carência, agora eu posso resgatar? Quando você for resgatar, você precisa ver qual que é o prazo de cotização e qual que é o prazo de resgate. O programa não tem de cabeça, deixa eu ver se tem aqui. Tá aqui, ó. Cotização em 7 dias e liquida em mais 2 dias depois do 7º dia. Então, se você úteis, tá? Então, por exemplo, você pediu hoje, dia 23, 1, 2, 3, você vai receber esse dinheiro lá para dia 3, dia 4 da semana que vem. Tá? Conta de cabeça aqui de padeiro, 10 dias úteis vai dar mais ou menos isso. Tá bom? Esse é o racional. Passou a carência, você vai considerar o prazo de cotização e de liquidação. Tá bom? É isso. Boa. A gente já passou aqui, pessoal. A gente está com 1 hora aqui de conversa. Eu falo um monte, eu falo sem parar aqui. Estou vendo que tem algumas perguntas. Tá bacana. Eu falo um monte. Quando vou ver, o tempo já acabou, mas acho que bate-papo é assim, né? Bate-papo, o tempo vai fluindo. Quando você vai ver, passou bastante tempo. Então, acho que vale a pena. Tem algum ponto, Ricardo, que você sente do dia a dia que vale a pena a gente explorar aqui? Você também, Lucas? Eu acho que é um ponto que a gente tem falado, Saldanha, e para mim tem uma relevância muito grande, né? Que é você encarar, você falou isso no começo, você encarar a previdência dentro do seu portfólio e reforçar esse ponto, não como um instrumento de aposentadoria, efetivamente, mas como uma estratégia de eficiência na tua carteira de investimentos. Né? A gente tem falado muito, né, nesse período que a Bolsa foi lá embaixo, no período da crise, depois que voltou a subir, e Lucas é uma pessoa que defende muito isso. Né? Olha o rebalanceamento das carteiras. Como é que você ganha dinheiro nas carteiras? Você ganha dinheiro se a Bolsa subir muito, você lá vende Bolsa, seu percentual é, sei lá, 30% de Bolsa, passou para 40%, vende os 10%, coloca esse 10% em outra estratégia, a Bolsa caiu, tira dessa outra estratégia, volta para a Bolsa. É assim que você consegue gerar riqueza no médio e longo prazo na gestão da carteira. Isso, fora da Previdência, tem um custo, que é o custo do imposto de renda. Né? Então, você vai sair da renda variável, vir para a renda fixa, sair da renda fixa depois, vir para a renda variável. Isso, nos 555, nos fundos regulares, isso tem um custo, que é o custo do imposto de renda. Dentro da Previdência, você consegue fazer essa movimentação com 0 de custo através das portabilidades. Então, as pessoas estão começando a entender, né, que é um instrumento de eficiência, efetivamente, para aquele dinheiro que vai ficar lá no longo prazo, que é um instrumento de eficiência na gestão de carteira mesmo. Né? Isso. Só reforçando. Eu até coloquei aqui na tela um exercício que a gente fez aqui, Ricardo, que é para mostrar o benefício da portabilidade. Coloquei 2 carteiras, uma carteira de Prev
com 100 mil no começo e uma carteira de fundos com 100 mil no começo. Tá? As duas ficaram alocadas durante 20 anos, eu realoquei 10 vezes. Tá? Então, como você falou, essa carteira de fundos, cada vez que eu realoquei, eu resgatei e paguei imposto, e da Previdência não. Eu saí da estratégia A para a estratégia B, carteira A para a carteira B. Essas realocações que você teve no fundo, tá, te morderam o imposto, e cada uma dessas mordidas de imposto é saldo menor no bolso. Na Previdência isso não aconteceu, e aí o que acontece? Você gera rentabilidade sobre imposto, coisa que você não teria se tivesse tomado essa mordida. Então, no final, a carteira de Previdência, nessa simulação que eu fiz, eu sei uma taxa de... uma simulação, tá, pessoal? A taxa de simulação que eu utilizei aqui é 6.000% ao ano. Tá? Considera uma carteira, sei lá, moderada para agressiva. Mas o que importa aqui é o exercício, não necessariamente o retorno. Mas a carteira de Prev ficou com 314 mil contra 294 mil. 20 mil, vou arredondar aqui, 20 mil reais a mais. Por que ficou com esses 20 mil reais a mais? Porque cada vez que você fez a alocação de fundos, você tomou uma mordida na Prev não. E essas mordidas que você deixou de tomar na Previdência te geraram retorno. Então, você ganha rentabilidade sobre imposto, coisa que você não ganharia. O nome que a gente dá para isso é diferimento fiscal. Eu deixo para pagar... Vai pagar o imposto? Vou. Vai lá na frente. Enquanto eu não pago, eu ganho rentabilidade sobre ele. Tem um erro aqui nessa tela proposital, tá? Eu coloquei o VGBL regressivo com 15% de imposto. O correto são 10%. Por que eu queria deixar bem claro, com a mesma alíquota de imposto, qual que é a diferença de saldo? Ou seja, isso aqui é diferença de saldo só de diferimento fiscal. Quando eu coloco a tributação correta, agora sim 10%, essa diferença aumenta. Porque além de ter o diferimento fiscal, eu tenho alíquotas diferentes. Aqui é 10%, aqui é 15%. Então aqui é 5% a menos do que na de fundos, no 555. Eu junto dois benefícios, diferença de alíquota mais diferimento fiscal. Para resumir essa comparação, para a carteira de fundos ter o mesmo saldo que a de Prev, conta do padeiro devia ter rendido 10% a mais. Encontrar mais retorno, que a gente está falando desde o começo, é correr mais risco. Então, na Previdência, só por conta da eficiência tributária que você teve, você conseguiu gerar um retorno maior, sem necessariamente correr mais risco. Por fim, você consegue fazer isso de qualquer maneira? Não. Você precisa estar numa plataforma onde te permita realocar a sua carteira para que você consiga gozar dos benefícios da portabilidade. Imagina que você está num portfólio que é tudo muito parecido, tem pouca opção, você não vai ficar fazendo portabilidade. Você não vai gozar desse benefício que a Previdência tem. Então, até para capturar os benefícios tributários que a Previdência te traz, você precisa gerar condição para isso. Tá? Então, o portfólio que a gente monta aqui é, inclusive, para capturar benefícios que parecem ser tão simples de capturar, mas se eventualmente você não tem uma plataforma que te permita fazer isso, você não o fará. Entendeu? Então, a ideia é essa. Tá? Bom, aqui acabaram as perguntas, mas eu tenho mais uma antes da gente fechar, nós já avançamos aí 3 minutos, que são, na verdade, são duas perguntas, Saldanha, que a gente escuta bastante, né? A pergunta é das pessoas que estão no banco, que olham a XP e dizem assim, mas vem cá, no banco a Previdência, já que é uma coisa de longo prazo, não é mais seguro que a XP? Né? Essa é a primeira pergunta, né? A segunda pergunta que a gente já ouviu também quando propõe essa estratégia, né? Vamos pegar parte do que está no 55, vamos botar na Previdência para facilitar essa movimentação. Eu já ouvi essa outra questão, mas os fundos da Previdência não são tão eficientes, né? Então, vamos deixar esse fechamento aí para você aproveitar com essas duas respostas, para a gente, então, poder encerrar. Boa. Vou começar pelo ponto da segurança, tá? Onde o cliente... Você não é o primeiro, tá, Ricardo? Várias vezes a gente recebe isso aqui. A gente fala, não vou tirar meu dinheiro do banco, ainda mais quando é banco público, às vezes tem essa leitura que não necessariamente é verdade. Tá? Não necessariamente não, ela não é verdade. No fundo, boa parte dela está comprada em LFT, o risco é muito parecido, o risco de crédito, digamos assim, é muito parecido em todas elas. Acho que exatamente, esse é o primeiro ponto, tá, Lucas? Previdência, hoje, que a gente vende no mercado, PGBL, VGBL, pode ser aqui, pode ser no banco, o dinheiro vai estar num fundo. A seguradora recebe o dinheiro e coloca num fundo. Tá? Que fundo é esse? É o mesmo fundo que você já conhece do 555. É Verde, Alaska, Constellation, o Leblon, Brasil Capital, você escolhe. É o mesmo gestor que está no 555. Então, se você já confia nesse gestor para alocar seus recursos, tá? Porque não teria por que não confiar nele para fazer essa gestão de previdência. Tá? Segundo ponto, você tem o gestor, por sua vez, não atua sozinho. Tá? Você tem um administrador. O administrador
é a pessoa que vai olhar tudo que é a parte, na verdade, que vai olhar tudo que o gestor faz para ver se ele está em conformidade com a norma, se ele cumpre as exigências legais. Tá? Terceira parte vai ser o custodiante, que ele vai garantir a custódia dos seus bens nos momentos de liquidação, para você ter certeza que o dinheiro está indo e vindo de maneira segura. Quarto ponto, entra a seguradora. Tá? E aí, a maioria das vezes é nessa hora que fala, não, o gestor eu sei que é o mesmo, mas e a seguradora? Vamos lá. Quando a gente está falando de seguradora no mercado, o mercado é um só. O órgão regulador é um só, é a SUSEP. Tá? Então, tudo que a SUSEP exige de regra para todas as seguradoras do mercado, ela exige para as seguradoras que estão no nosso portfólio também. Quais são? XP Seguros, Sul América, Zurich e Icatu. Tá? Essas 4 seguradoras, elas seguem as mesmas normas que todas as seguradoras do mercado seguem. Tá? Então, aonde mora o risco da seguradora? Ponto importante para começar essa observação. Seguradora é uma empresa que opera risco. É daí que uma seguradora nasce. Seguradora é uma boa seguradora, aquela que sabe operar risco e gerar receita em cima do risco. Pode ser vendendo automóvel, pode ser vendendo seguro de vida, ou pode ser vendendo previdência. Qual que é o ponto de risco de uma previdência? Tá? É quando uma seguradora se torna insolvente, ou seja, ela não tem a capacidade de honrar com seus passivos, com seus compromissos financeiros. Quando a gente está falando de previdência, quando que uma seguradora não vai pagar o cliente? Quando ela colocar o dinheiro no fundo e o fundo der calote na seguradora. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, se aquele fundo der calote na seguradora, a seguradora eventualmente pode não pagar o cotista. Tá? Dependendo da situação. Se for má diligência, má administração, ainda fica assim a responsabilidade para a seguradora. Mas, coisa que a gente não tem aqui, isso não vai acontecer. Então, se você acha que o fundo não vai pagar a seguradora, você também deveria tomar cuidado achando que o fundo não vai pagar você. Outro ponto, qual que é? Um fundo, quando quebra, tá? O fundo é um CNPJ, o fundo tem um CNPJ próprio. Um fundo, quando quebra, ele pode te chamar margem, ele pode chamar dinheiro, porque ele é uma empresa, ele quebrou, ele precisa pagar as contrapartes dele. Quando um fundo quebra, só que ele está dentro da Previdência, ele não vai te chamar margem, porque pela norma, a Previdência não pode chamar margem do cotista. Então, você vai falar, pô, quebrou. O que vai acontecer com o fundo? Eventualmente, o cara pode chamar margem. Você pode ter que colocar dinheiro lá para pagar a dívida do fundo. Na Previdência, não. Quem vai ter que pagar esse dinheiro é a seguradora. Tá bom, só daí entendi que quando quebrar é diferente. Mas o que acontece para não quebrar? A gente tem diferentes níveis de controle aqui, tá? E periodicidades de controle que são feitos e exigidos pela SUSEP, tá? Para que essas situações não aconteçam. Então, trimestralmente a seguradora precisa publicar e precisa divulgar para a SUSEP como é que está a relação de ativo e passivo dela, né? Ou seja, tudo que ela tem de dinheiro aqui versus tudo que ela deve para os clientes que os clientes investiram, essas coisas precisam estar equilibradas. Ainda assim, estando equilibradas, a SUSEP exige um capital alocado, um recurso investido para caso tenha eventualidades para que ela possa utilizar. A seguradora também trabalha com capital alocado. Você tem ideia? A XP Seguros, é o número que eu tenho de cabeça. XP Seguros, que é a seguradora do próprio grupo XP, que a gente tem na nossa plataforma, o capital alocado que ela trabalha é 2,5 vezes o que a SUSEP exige, como mínimo. Então, exemplo matemático, não é esse o valor absoluto, mas exemplo matemático, faz conta que a SUSEP pede 10 milhões, a XP Seguros está rodando com 25 milhões. Tá? Não é desse tamanho, mas é só olhar no balanço que tem, são dados públicos. Tá? A maioria do mercado roda com 2 vezes, a gente está rodando com 2,5 vezes. Outro ponto muito importante, a XP Seguros é uma seguradora nova. Ela não trabalhou no mercado onde a taxa de juros rodava a 20, 25. A consequência disso qual que é? Eu nunca vendi um plano aqui que tem uma rentabilidade garantida, uma correção garantida de GPM mais 3, GPM mais 6. Então, não tem um passivo caro. Tá? Por fim, tá? Seguradora, fundo, administrador, custodiante. Quem que entra aqui para garantir isso, para que você não tenha esse risco? É a XP, juntos com a RGC. Tá? XP jamais colocaria um produto, jamais colocaria uma estratégia no seu portfólio de produtos que pudesse ser ruim para você. E aí, Ricardo e Lucas estão aqui, não deixam mentir. Qual que é o maior ativo do escritório hoje? É o próprio cliente. Certamente. Jamais colocaria um cliente em algum ativo de risco que pudesse ser ruim para ele. Então, vocês não vão comprometer o principal ativo de vocês. Então, é uma cadeia. São 13 anos nesse caminho, aí, mesmo iniciando com bolsa, com atividade muito mais para investidor agressivo naquele momento. 13 anos assim, todos os clientes conosco, desde o início. É isso. Então, acho que esse ponto da seguradora
putz, a do banco é mais tranquila. Cara, isso aí é o tipo de preocupação que você não precisa ter, tá? E eu costumava brincar muito no mercado, falo isso, sempre falei, o dia que isso acontecer, pode ter certeza que você já está com outro problema muito grande na sua vida, que não é esse, tá? Porque para essas barreiras de controle serem rompidas, tem muito problema grande acontecendo e certamente nessa situação esse vai ser o seu menor problema. Tá bom? E qualquer outra pergunta? Eu falo tanto que eu esqueci. Qual era a segunda pergunta, Ricardo? A última era sobre a eficiência. Os fundos 555, os fundos de previdência são tão eficientes ou não quanto 555. Boa. São, tá? De maneira objetiva e respondendo rápido, são. Tá? A gente tem diversos gestores. A gente tem que chegar, por exemplo, na categoria multimercado e falar, olha, a expectativa de retorno desse fundo aqui com nível de risco X é essa. Na Previdência, eu também consigo, com o mesmo nível de risco, a mesma expectativa de ganho. Mais ou menos isso. Consegue. Quer um exemplo? Assim, ó, vou dar um exemplo. Pega, por exemplo, o Gap Absoluto. É um fundo multimercado que a gente tem aqui, só para tangibilizar. Vai assistir uma live, não sou eu que estou falando, assiste uma live do próprio gestor, da Gap. Eles perguntam, para quando é seu dinheiro? Curto ou longo prazo? For curto prazo, compra o Gap Absoluto 555. For para longo prazo, compra Previdência. O fundo é o mesmo, vai render a mesma coisa. A diferença é que na Previdência você não tem come cotas, lá na frente você vai pagar menos imposto, você tem flexibilidade para mudar o seu perfil. Então, a própria Asset fala isso, não sou nem eu, entendeu? Isso acontece para fundos multimercados, para fundos de renda variável, de ações, e, obviamente, para fundos de gestão passiva, essa verdade é maior ainda, né? Fundo DI é fundo DI, vai render DI. Se você puder estar num fundo DI... DI menos custo. Vai render DI menos custo. É isso. Todo mundo vai comprar o mesmo título, todo mundo vai comprar LFT. Não tem segredo. Fundos indexados e passivos, mesma coisa. Só que pega fundo renda fixa, você vai pagar come cotas. Na Previdência você não paga come cotas. Multimercado, mesma coisa. Fundo renda fixa, lá na frente, quanto você paga sobre o rendimento? 15%. Na Previdência você pode pagar 10%. Entendeu? Então, diversos fundos, na verdade, a relação é inversa. Pouquíssimos fundos eu não consigo replicar na Previdência. Quais são? Os que têm uma alocação offshore muito grande, acima de 40%, tá? E fundos que possuem alavancagem muito alta. Tá? Mais do que uma vez... Qual que é o conceito de alavancagem? Eu falei do começo de alavancagem no começo. Qual que é a interpretação da norma? Tá? Os fundos de previdência podem ter alavancagem, contanto que ela não faça o PL virar. O que é o PL virar? Eu tinha 100 mil reais no fundo, hoje eu estou com menos 100 mil. O PL do fundo não pode ficar negativo. Então, se você tiver posições que alavanquem determinados setores, determinadas classes de risco que você tem, mas que não façam com que o PL do fundo vire, fique negativo, por consequência, o gestor, o cotista precise aportar, tá? Você pode gerar alavancagem. Então, os que você não consegue fazer, alocação muito grande offshore, ou então posições muito alavancadas. O restante você consegue replicar muito. Excelente, Saldanha, excelente. Muito, muito bom. Agradeço demais aí a sua participação. Tenho certeza que todos aproveitaram. Eu aproveitei, imagino que os clientes que estão presentes, os demais também tenham aproveitado. Queria mais uma vez, em nome da RGC, agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo. E se prepare aí, porque a gente vai lhe mandar um monte de perguntas, vamos encher você de questionamento de ideia, porque é sempre legal a gente abrir esses canais um pouco mais, porque essa proximidade também nos ajuda a trazer soluções melhores para os nossos clientes, né? Conversando diretamente com as pessoas que têm um maior nível de conhecimento e a maior capacidade de nos ajudar a encontrar as soluções mais adequadas também para os problemas, para os desafios que nossa base de cliente possa ter. Então, fica aqui em nome da RGC, de todos os nossos companheiros, dos nossos clientes, dos nossos amigos, um grande abraço a você aí. O agradecimento pela sua presença. Vou deixar a palavra com o Luquinhas para encerrar o nosso encontro. Também agradeço, Rodrigo. Muito obrigado. Foi uma apresentação bem didática, objetiva, bem clara do tema que a gente estava tão ansioso em poder falar um pouco mais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Um grande abraço, uma boa noite. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Obrigado.